A gente abre essa edição falando que o Supremo Tribunal decidiu nessa tarde que as dívidas antigas de precatórios devem ser corrigidas pela inflação. Em 2013, o Supremo já havia definido que a correção deveria ser feita pelo índice inflacionário. Mas prefeituras e estados entraram com um recurso para que as dívidas fossem corrigidas pela taxa referencial, que tem um índice considerado menor. O julgamento começou em março, mas foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Quase 140 mil ações sobre precatórios aguardavam essa decisão do Supremo. E depois do julgamento que anulou a sentença de Márcio Ferreira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão do ex-gerente da Petrobras. A condenação dele foi anulada ontem pelo plenário da Corte. O caso de Márcio Ferreira serviu de base para definir que os réus delatados devem ser os últimos a se manifestar nos processos criminais. O ex-gerente da Petrobras estava preso desde maio de 2017. Ele foi condenado a 9 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. E o Banco do Brasil pediu que a Justiça anule o plano de recuperação judicial da Odebrecht e obrigue a empreiteira a apresentar uma nova oferta aos credores. Na semana passada, a Caixa Econômica Federal manifestou descontentamento com esse processo e chegou a pedir a extinção desse plano. As outras 4 instituições financeiras também apresentaram objeções a essa proposta. As dívidas da Odebrecht ultrapassam 98 bilhões de reais. Sem ter condições de quitar esse montante, a empreiteira e outras 21 empresas controladas por ela pediram, então, a suspensão das ações e execuções para evitar a falência. O plano faz uma conversão das dívidas em títulos de participação nos resultados, que só serão pagos se as empresas voltarem a dar lucro. A Odebrecht disse que os questionamentos são naturais e que a empresa está trabalhando para elaborar uma proposta que possa ser aprovada na Assembleia de Credores. E a Prefeitura do Rio de Janeiro vai demolir mais 6 prédios na comunidade da Buzema, isso no Rio de Janeiro, onde 2 imóveis desabaram, isso em abril desse ano. Os prédios não têm uma licença municipal de construção e podem estar relacionados com a milícia que controla essa região. Além disso, eles estão localizados em áreas de encosta, sem nenhuma obra de contenção. Segundo a Prefeitura, os moradores serão notificados e, em seguida, vai ter a desocupação dos imóveis. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, existe um projeto de construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Isso numa área próxima à Muzema. Mas isso ainda depende de negociações com o próprio governo federal. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a proposta do governo para regulamentar as atividades econômicas, isso em terras indígenas, está em análise na Casa Civil. Segundo ele, essa questão pode ser apresentada ainda nesse mês por meio de uma medida provisória ou então um projeto de lei. A liberação das atividades, principalmente a mineração, é discutida há meses pelo governo. Para o ministro, essa regulamentação vai permitir que os indígenas decidam se querem ou não realizar as atividades nessas terras. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou hoje as datas do calendário do futebol brasileiro, isso para 2020. Uma das novidades é o retorno da Supercopa do Brasil, partida entre o campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, abrindo o calendário no dia 19 de janeiro. Outra é a paralisação das competições nacionais durante as 5 datas FIFA do ano, entre março e também novembro. Em contrapartida, as competições brasileiras não param durante a disputa da Copa América e também dos Jogos Olímpicos, isso entre junho e também agosto. Tem mudança aí para o ano que vem.